Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versos de 1 a 6. Eu quero meditar com vocês sobre o grande privilégio de ser filho de Deus. Grande privilégio. Alguns carnavais atrás, você estava na gandaia essa hora. Hein? Lembra disso? Você era um eleito não regenerado, mas um dia Deus transformou você. E hoje você é um filho de Deus. Você já meditou sobre essa doutrina? A profundidade dessa doutrina? Ser filho de Deus. Nós vamos meditar um pouco aqui, e você volta para casa e fica meditando e vem para o culto à noite, tá certo? Porque essa doutrina é maravilhosa. E ela tem algumas implicações muito práticas na nossa vida. 1 João 3, de 1 a 6. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que é nele, tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conhece. De uma forma bastante simples e objetiva, o apóstolo João, ele divide a humanidade em duas filiações: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja aí, a partir do versículo 7, mas veja no versículo 10, 3:10, o que ele diz aí? O que ele diz? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então João não tem discurso palatável, não tem conversa fiada. Ele diz assim: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Eu não quero falar aqui sobre o filho do diabo, porque não é meu tema. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre os filhos de Deus. Certo? O privilégio de ser filho de Deus. Primeiro, porque ser filho de Deus é um fato. É um fato. Não é um título que eu recebo. Por isso que ele começa o texto com o imperativo: vede. Abra os olhos de vocês, para que vocês tenham compreensão da dimensão do que é ser filho de Deus. Veja lá no Evangelho de João, capítulo 1, por favor, volta lá, versículo 12, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Presta atenção, não fomos nós que nos fizemos filhos de Deus. Não é um título que eu comprei de um clube, de uma agremiação. Nós fomos feitos filhos. E diz aí que nós sofremos esta ação que Jesus vai explicar, chamada de novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. A regeneração nos torna filhos de Deus. E ele vai dizer:
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, os nascidos de Deus, isso é um fato. Não é um sentimento, não é uma perspectiva, não é uma ideologia, é um fato. Algo sobrenatural que Deus realizou na minha vida e na sua vida. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha natureza, Ele perdoou os meus pecados. Eu passo a ser agora a habitação de Deus. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, é fato. Não adianta discutir, não adianta discutir. Isso não é assunto para as discussões teológicas, para as avaliações humanas, mas é um fato espiritual, é um acontecimento espiritual. E ele diz que esse fato brota do amor. Ele diz assim, vede que o quê? Grande amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, nós não somos filhos gerados por um estupro. Nós não somos filhos indesejáveis. Nós somos filhos planejados. Nós somos filhos amados. Nós somos filhos queridos. Nós somos filhos esperados. No dia que eu me tornei filho de Deus, houve festa no céu. Houve festa por sua causa. Um pecador se arrependeu. Alguém creu em Jesus. E os seus pecados foram perdoados. E você passou a fazer parte da família de Deus. Isso é um ato de amor. Não é um pequeno amor. É um quê? Um grande amor. Um grande amor. Por isso que no versículo 2 você é chamado de amados. Nós somos chamados de amados. Infelizmente, meus amados irmãos, há muita neurose, há muita esquizofrenia nas relações humanas, pai, filhos, pais, irmãos, irmãs. E muitas vezes nós, influenciados por esses conceitos, principalmente da psicologia e de outras áreas do conhecimento, nós não temos a compreensão e a dimensão do que está aqui no texto. Presta atenção. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus, e de fato que nós somos filhos de Deus. Eu queria que você entendesse que ser filho de Deus deveria ser o maior título, o maior orgulho nosso. Porque se nós somos filhos de Deus, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E Jesus, quando seus discípulos voltaram da missão, e eles trouxeram um relatório de resultados maravilhosos, onde pessoas foram curadas, pessoas foram libertas do poder maligno, e ali os discípulos começaram a se autoavaliar importantes para Deus dentro dessa perspectiva do procedimento, da produtividade. E Jesus diz, olha, alegrai-vos não porque os demônios se submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos o quê? No livro da vida. E quem foi que escreveu esse nome? Foi o Pai. E quem pode apagar esse nome do livro da vida? Você acha que você pode? Que tem um anjo de plantão lá com um branquinho, você se desvia, foi para o carnaval em 2019, passa um branquinho. Aí na quarta-feira de cinza vem para o culto de oração, aí o anjo escreve de novo. Não é assim não. Ou você é, ou você não é. A nossa eleição é um ato de amor, o nosso chamado é um ato de amor, a nossa justificação é um ato de amor, a nossa santificação é um ato de amor, a nossa glorificação é um ato de amor. Nós somos as pessoas mais amadas do mundo. Você é a pessoa mais amada do mundo. Ninguém pode ter a dimensão
da grandeza. Por isso que Paulo lá em Efésios capítulo 3, ele ora para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Mas que o apóstolo Paulo está querendo lá é que nós tenhamos uma compreensão da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento. E uma das coisas que o diabo faz na nossa vida diária, que as nossas lutas na vida cristã, é nos esquecermos de que nós somos filhos de Deus e filhos amados. E amados de uma forma grandiosa, imensurável, eterna, inseparável. Agora, gente, veja aí que ele dá uma razão. Ele diz assim: por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. O mundo aqui é a sociedade sem Deus, a sociedade sem Cristo, com seus valores, com seu sistema. Jesus diz lá em João capítulo 15, que nós somos odiados pelo mundo. Veja lá, Evangelho de João, capítulo 15. Só dá uma olhadinha. João, capítulo 15. A partir do versículo 17. Jesus diz assim: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Presta atenção. Palavras de Jesus Cristo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardará a vossa. Preste atenção, irmãos. Nós somos filhos de Deus, mas isso está, o domínio do reino de Deus, ele está presente, mas ele é invisível. Ele é invisível. O mundo não nos reconhece, porque o mundo não tem discernimento. É como se nós estivéssemos no mundo físico, mas ao mesmo tempo nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos no mundo, mas estamos em Cristo. Ou seja, pelo fato de nós estarmos ligados espiritualmente em Cristo, o mundo não nos reconhece. Não nos reconhece. Mas não somente isso, o mundo nos odeia. Nos odeia. Mas eu queria, em segundo lugar, o privilégio de ser filho de Deus é um fato. O privilégio de ser filho de Deus, no versículo 2, é um processo. É um processo. Nós somos uma metamorfose ambulante. Raul Seixas disse isso, né? Lê o versículo 2 para você ver. Vamos lá. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de... Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele. Veja que o verbo-chave dessa passagem é o verbo ser. Ser. Heráclito, um filósofo do quarto século, ele disse que o ser nunca é. O ser sempre é um vir a ser. Aí Lulu Santos compôs aquela música: nada do que foi será, do jeito que a gente viu um dia. Heráclito dizia: você não pode tomar banho no mesmo rio por 2 vezes. Porque quando você for a segunda vez, o rio não é mais aquele rio que você banhou. E você não é a mesma pessoa, porque você está num processo sempre de vir a ser. Vocês entenderam? Eu estou falando filosoficamente aqui. Está dando para entender, né? É o que João está falando aqui.
Ele começa dizendo: amados, amados, queridos filhos de Deus, vocês são amadíssimos. E aí ele usa um advérbio de tempo, ele diz agora. Agora está se referindo o quê? Ao presente. E na lógica aqui, se é agora nós somos filhos de Deus, é porque antes nós não éramos. Antes da sua conversão, você não era filho de Deus, porque você não tinha crido em Jesus, e você não tinha sido ainda regenerado. Veja lá, por favor, em Efésios, capítulo 2. Efésios, por favor, Efésios, capítulo 2. Versículo 11 e 12, lê comigo, por favor. O que diz aí? Portanto, lembrai-vos do que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Bem forte aí, vamos lá. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus, o quê? No mundo. Você estava no mundão, sem Deus, sem esperança, sem promessa. Você não fazia parte da família de Deus. Então, a nossa vida começa com o nosso nascimento. Nós nascemos na carne, mas Jesus explicou para Nicodemos, uma coisa é nascer da carne, outra coisa é nascer do Espírito. Nós nascemos na carne. Nascemos na nossa natureza pecaminosa. Nós não éramos filhos, mas agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos. Por que agora nós somos? Porque nós cremos em Jesus. Porque o Espírito Santo fez essa obra de regeneração, de justificação, de santificação na minha vida. Então, eu agora sou filho de Deus. E veja o que João vai colocar aí. Veja lá, João capítulo 2, 1 João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós agora somos justificados. Jesus Cristo fez uma obra que é chamada aqui de propiciação. Não sei se você sabe o que é isso. Essa palavra propiciação vem lá do contexto do Antigo Testamento. O pecado, sendo uma transgressão da lei de Deus, ofendendo a santidade de Deus, gera aquilo que se chama a ira justa de Deus. Toda alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Mas aí, o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia o sacrifício. E essa expressão propiciar era quando o sangue era derramado, a ovelha era morta. E aquilo propiciava a justiça de Deus. Ou seja, satisfazia a justiça de Deus, e aquela punição que o pecador merecia, o transgressor merecia, ela foi satisfeita no sangue que foi derramado pela ovelha. Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque Ele morreu em nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. E porque Ele morreu em nosso lugar, nós podemos ser filhos de Deus. Ele propiciou a ira de Deus, Ele foi o cordeiro que tirou o pecado da nossa vida. E pelo seu sacrifício, nós fomos incluídos na família de Deus. Mas se antes nós não éramos, e agora nós somos filhos de Deus, veja aí no texto, versículo 2, lê comigo aí. E ainda, 1 João 3:2. Ficou assistindo a escola de samba até de madrugada, está com sono, né? Veja aí, versículo 2, diz assim: amados,
Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos. Presta atenção. Antes nós éramos, agora nós somos, mas nós ainda o quê? Seremos. Ah, que coisa maravilhosa. Tem jeito para você ou não tem? Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo está fazendo a obra. Tenha paciência, ele não acabou ainda. Vocês ainda me verão cheio do Espírito Santo, calmo, sem ansiedade. Certo? Haverá um dia. Né? E eu fico imaginando como é que vai ser a nossa conversa lá no céu. Eu vou encontrar umas ovelhas ruins e vou dizer, rapaz, você me deu tanto trabalho na terra e ainda está aqui. E a ovelha vai dizer, pastor, eu ouvi cada sermão do senhor, olha, dureza. Dureza. As conversas lá no céu serão boas, porque tudo será resolvido. E ele coloca 3 coisas aqui. Ele diz assim, sabemos que quando ele se manifestar. Esse verbo saber é um verbo-chave, para você entender também. Sabemos que quando ele se manifesta. Essa palavra manifestar no grego é parousia, significa da segunda volta de Cristo. Quando ele vier. Quando ele vier. E alguém já disse que o dia mais importante da história será o dia da segunda vinda de Cristo. Quando ele vier. E João coloca aqui essa expressão, sabemos. É a mesma expressão que Paulo usa. Esse verbo saber é uma convicção que se fundamenta no conhecimento teórico, mas na experiência prática. Porque João esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. João viu o Senhor na sua glória. João também, quando escreveu o Evangelho no final do primeiro século, quando escreveu o Apocalipse, ele também viu o quê? O Senhor. Então ele sabia, ele tinha convicção plena, não somente do ponto de vista teórico. Eu sei de forma prática que o Senhor vai voltar. Por isso que João é o único escritor que usa aquela expressão lá em Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor. Ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta certeza. E ele disse, olha, nós seremos no tempo certo. Nós seremos diferentes quando o Senhor voltar. É o tempo dessa transformação. Mas ele diz o quê? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes, o quê? Aí o bicho pegou. Como é que nós vamos ser semelhantes a ele? O que vocês acham? Seremos semelhantes a ele. Romanos capítulo 8 diz que o projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. Então, vai tirando a minha soberba, vai botando a humildade de Jesus. Vai me reprogramando. Desprograma do primeiro Adão, reprograma com o segundo Adão, e vai. Quando chega lá, você vai ser perfeito. É por isso que crente, quando começa a ficar bom, morre aqui na terra. Fica só os ruins, né? O cara começa a crescer em conhecimento de Deus, Deus começa a trabalhar na vida dele, ele começa a aparecer as virtudes de Cristo, o fruto do Espírito Santo e tal, daí o cara vai embora. É uma coisa internacional. Mas diz aí que seremos semelhantes a Ele. Eu tenho uma tese aqui, é o seguinte, eu acho que você se lembra que quando Jesus veio morar conosco, habitar conosco, ele veio do céu para a terra. Ele teve que adaptar o seu corpo, por causa da sua encarnação, para viver conosco. A Bíblia fala que para nós vivermos no céu, porque lá não entra pecado, não entra impureza, não entra tristeza, nós seremos adaptados à maneira de Deus para vivermos na dimensão dele.
Abra sua Bíblia, por favor, lá em Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 26. Se eu estiver falando alguma heresia, é escatologia, não tem problema. Mas veja no texto aí, João, capítulo 20, quando Jesus ressuscita, ele não está ressuscitado aqui com o corpo glorioso que João viu, mas ele já está ressuscitado com o corpo da ressurreição. Entenderam? Ele não está glorificado no céu, mas ele já está com o corpo da ressurreição. Ele já ressurgiu. Diz aí no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo do judeu, veio Jesus posto no meio deles. Então eu vejo que esse corpo aqui de Jesus, ele transcende o quê? Aquilo que é material. Então nós vamos passear nas galáxias, conhecer todos os bairros do céu, visitar os irmãos do céu, né? Alphaville do céu, Celestial do céu, aquele negócio todo, sem muros, sem nada, nós vamos uma dimensão onde o nosso corpo será um corpo espiritual, que transcende a matéria, o físico. Talvez como o corpo dos anjos. Mas veja no texto também, que esse texto, apesar de ser, desse corpo, apesar de ser um corpo que transcende a matéria, é um corpo tangível. Veja lá, no versículo 26, passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus posto no meio e disse, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê o que? As minhas mãos. Segunda característica do corpo, além de transcender a matéria, é um corpo tangível. E um corpo também reconhecível. Porque Jesus, ele não deixou de ser Jesus. E aliás, as marcas de Jesus, né? As marcas de Jesus estarão nas suas mãos. O único que vai ter tatuagem lá no céu é Jesus. Diz que ele vai ter uma tatuagem na perna, como o vitorioso. Está lá em Apocalipse. Né? Mas eu queria chamar a sua atenção, porque nós seremos o quê? Semelhantes a Ele, no caráter, no corpo. Na linguagem de C.S. Lewis, nós seremos pequenos cristos nos céus. Reproduções. E eu pergunto, mas com a cara de Arival? É. A cara de Tárcia, com a cara de Salim. Eu não sei como é que vai ser esse negócio ali, mas que nós vamos reconhecer, vamos reconhecer. Porque a nossa alma, irmãos, ela é uma só. A alma não pode ser dividida. Presta atenção, se nós morremos em Cristo, nós voltaremos também com Cristo e reinaremos o quê? Com Cristo. Pedro será Pedro, João será João, Arival será Arival, todo mundo vai preservar a sua identidade no céu. Mas todos nós seremos semelhantes de quem? A Jesus. Isso anima você ou não? Quer ir para o carnaval ainda? Quer? Mas diz aí, outra coisa maravilhosa, 3 coisas nessa dimensão celestial. Quando Ele se manifestar, Ele vai voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você já pensou nisso? Nós vamos ver Jesus, amém? Como Ele é, na sua glória, em poder, majestade. Alguns teólogos dizem que nós jamais veremos a Deus, ou nós veremos a Deus em Cristo. Lembra do pedido? Mostra-nos o Pai, isso nos basta.
Quem vê a mim, vê ao Pai, porque o Pai somos um. Esse texto escatológico é o texto que garante que nós veremos a Jesus. E veremos como Ele é, em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade e glória. Você já pensou nisso? Tem um hino, né, que se canta lá e na área adventista. Os adventistas gostam de cantar sobre o céu. Vende mel na terra e canta o céu. E tem um hino que eles gostam muito, primeiro quero ver meu Salvador. Não quero ver mamãe, papai, praça, não sei o quê, passarinho, não sei o quê, filho. Eu quero ver o meu Salvador. Então, preste atenção. Você está num processo de evolução que um dia você será semelhante a Jesus e verá como Ele é. Rapidamente, 3 implicações práticas. Você crê nisso ou não? Levanta a mão. Primeira aplicação prática. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A primeira implicação daquilo que nós somos, fomos e seremos, é a santidade. Por que você não faz isso? Porque não é porque eu não quero, não é porque eu não posso, não. É porque eu sou filho de Deus. E eu estou sendo transformado. E um dia eu seria semelhante a Ele. Não faço, não. Não quero, não. Segunda implicação prática, ou aplicação prática. Ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe o quê? Pecado. Eu serei semelhante a Ele, e Ele veio a este mundo para me libertar do pecado, para que eu viva uma vida de pureza, de santidade. Ele não somente é santo, mas Ele me deu a condição de ser santo. Porque Ele se manifestou para tirar o meu pecado, para me libertar do pecado. O pecado está presente, mas eu posso viver sem estar na prática do pecado. Eu posso lutar contra o pecado. Eu posso mortificar o pecado. E aí vem uma conclusiva. No versículo 6, ele diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Você se lembra que lá em João capítulo 15, presta atenção, isso é muito sério. Você pode estar em Cristo e ficar pecando. Mas se você permanecer em Cristo, significa que você tem comunhão com Cristo, aprofunda a sua comunhão com Cristo, trabalha a sua vida com Cristo. Se você permanece nele, se você tem vida, se você busca a santificação, você não vive pecando. Viver significa o seguinte: o pecado não é uma prática normal na sua vida. Você peca, peca. Você vai pecar, você vai pecar. Mas você não tem mais prazer no pecado. Você não vive no pecado, no sentido de que aquilo seja o seu estilo de vida, o seu desejo de vida, o seu projeto de vida. Porque o seu projeto de vida, por aquilo que você é, como sendo filho de Deus, é viver uma vida de santidade. E João é muito prático. Ele diz assim: todo aquele que vive pecando não o viu, nem o quê? O conhece. Pelos frutos conhecereis. E a santificação, irmãos, é o fruto que revela o nosso novo nascimento, a nossa identidade como filho de Deus. Não é santarrice, não é legalismo, é você lutar para não pecar. Porque você e eu, nós estamos num processo de transformação. Dá para entender agora por que nós somos uma metamorfose ambulante? Deu para entender ou não? Antes nós éramos, agora nós somos, mas ainda nós seremos. Nós somos filhos
em evolução espiritual, em transformação espiritual, em crescimento, em desenvolvimento espiritual. E Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Então volta para casa hoje, mas come, dá umas garfadas assim de filho de Deus. Certo? Dá umas garfadas de filho de Deus, eu sou filho de Deus. Que privilégio, eu podia estar hoje, não aqui na igreja, mas no mundo, entregue às orgias, mas Deus me salvou. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos do mundo. Louvado seja Deus por isso.